Esta semana, o mundo discutiu as queimadas que atingem a Amazônia. O número de queimadas no Brasil cresceu 82% em comparação com o ano passado. E mais da metade desses incêndios acontece em uma região, a Amazônia. A Câmara dos Deputados vota na próxima semana um projeto de lei que flexibiliza ainda mais as regras de fiscalização e controle de agrotóxicos. O Brasil é o líder mundial na utilização de pesticidas. Para muitos, é um produto imprescindível. Para outros, determina o fim de uma vida na lavoura. Eu queria trabalhar, mas eu não consigo. Não tenho força para trabalhar mais. Olá, somos as alunas Larissa Vieira e Adriana Tavani do 2º C. E nessa semana, no EcoCast, viemos debater sobre polêmicas ambientais que andam permeando o país. Nesse episódio, vamos falar sobre a pele do veneno e as queimadas na Amazônia. Para trocarmos opiniões, convidamos os alunos Renato Serpa e Rodrigo Carvalho. Olá, Renato. Olá, Rodrigo. Tudo bem? Sim, tudo bem, Adriana. E você? Estamos bem. Obrigado por terem comparecido. O prazer é nosso de estar participando desse episódio. Para começar, em junho de 2018 foi aprovado na Câmara um projeto de lei mais conhecido como Pele do Veneno, que visa atualizar a legislação dos agrotóxicos, criada em 1989, e assim flexibilizar o uso dos pesticidas. Tendo isso em vista, qual é a opinião geral de vocês sobre a PL? A PL em discussão representa um grande avanço na situação agrícola brasileira. O uso dos defensivos agrícolas no Brasil não representa o risco pela grande disponibilidade deles, mas sim pela falta. Mas desde o início de 2019 já foram autorizados 353 agrotóxicos e 38% desses estão em níveis extremamente ou altamente tóxicos. Vocês não acham que isso prejudicaria os consumidores e os trabalhadores rurais? O que acontece, na verdade, é que, por não possuir os defensivos adequados, os donos da terra acabam utilizando os mais acessíveis em excesso, sendo ainda pior quando estes são dispersados pelo ar, contaminando uma grande área e afetando as regiões vizinhas, né? Na realidade, a flexibilização é muito necessária, porque é realmente muito bom para a situação agrícola brasileira. No entanto, para que ela seja eficaz, o Estado deve fiscalizar e punir de maneira mais dura aqueles que possuem as terras. Apesar do uso excessivo ser um grande problema, a discussão maior é em torno dos pesticidas aprovados que fazem mal à saúde humana e ao meio ambiente. A exemplo disso, temos o uso do inseticida fipronil, usado em lavouras de soja em Santa Catarina, que causou, em um mês, a morte de 50 milhões de abelhas. Essa substância foi proibida em diversos países, como Vietnã, Uruguai e África do Sul, por ser letal para esses importantes insetos responsáveis pelo equilíbrio dos ecossistemas. E, além desse pesticida, o dibrometo de diquat também foi banido na Europa em 2018 por oferecer riscos aos trabalhadores rurais e aos pássaros. Vocês não acham que, visto toda a problemática do mau uso dos fitossanitários de baixa toxicidade e o uso excessivo dos mesmos, é necessário o fornecimento de defensivos mais específicos, mesmo que estes possuam alta toxicidade? Digo, já que possuem baixa toxicidade, vocês concordam que, pela dosagem ser mais baixa do que a dos outros, eles necessitam ser misturados a ponto de representar um risco maior do que os próprios defensivos ditos altamente tóxicos? Bem, segundo pesquisa do Datafolha, para cada R$1 investido no agronegócio, são gastos R$1,28 pelo SUS apenas para tratar casos de intoxicação provocados por pesticidas. Até a água, a essa altura do campeonato, está contaminada. E, mesmo que usem só um agrotóxico, as pessoas e o meio ambiente vão continuar sendo contaminados e o Estado vai continuar tendo que gastar com saúde e intervenções ambientais. O uso de fitossanitários é necessário e inevitável. Sem esses produtos, a produção agrícola do país iria decair absurdamente pelo fato de serem monoculturas, facilitando assim a ação de pestes e ervas daninhas. Portanto, o que se pode fazer é criar métodos de fiscalização sobre a utilização desses novos defensivos para que se demonstrem mais eficientes. Sim, mas mesmo sendo uma solução viável para o caso, o mais correto e eficiente seria o incentivo ao uso de alternativas biológicas.
Logo, é necessário que a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, agilize na transferência dos conhecimentos e tecnologias gerados na área de controle biológico ao setor produtivo, a partir de redes sinérgicas com instituições de ciência e tecnologia que efetivamente contribuam para ampliar o uso de agentes de controle biológico, a fim de reduzir a utilização de agrotóxicos e, assim, trazer benefícios à saúde humana e ao meio ambiente. Agora, vamos falar sobre as queimadas na Amazônia que geraram discussões nos últimos meses para o governo, devido à gravidade da situação. A situação da Amazônia é bastante preocupante já faz muito tempo, mas ela só voltou à tona devido à polêmica recente. As consequências ambientais causadas por esses atos são notáveis. De acordo com a NASA, este é o pior ano de queimadas desde 2010. Exatamente, Renato. Em 2019, o problema tomou proporções bem maiores quando aconteceu o Dia do Fogo, 10 de agosto, em que diversos produtores incendiaram pontos específicos da floresta para chamar a atenção do governo. O Bolsonaro não está apoiando a produção deles. O que vocês acham dessa medida desesperada? Eu acho que os autores desse crime ambiental deveriam ser punidos, pois a Amazônia é um recurso natural brasileiro e deveria ser mais devidamente fiscalizado a fim de trazer mais benefícios econômicos ao país. Pois como o solo da Amazônia é pouco fértil, a queimada é sim necessária até certo ponto para a criação de mais terras agricultáveis. Porém, a sua prática indiscriminada traz mais consequências do que benefícios em si. Eu não concordo com a afirmação de que as queimadas são necessárias. A agropecuária já desmata e queima grande parte do que resta da biodiversidade no país, incluindo o cerrado. E, mesmo que de alguma forma ajude a fertilizar o solo, os incêndios trazem mais prejuízos que benefícios ao Brasil, visto que prejudicam quem mora ao redor dessas áreas, matam animais e plantas e poluem o ar. Apesar da agropecuária ser responsável de parte do desmatamento que ocorre na Amazônia atualmente, ela também é a grande impulsionadora da economia nacional, apresentando um desempenho expressivo nos últimos anos, tornando o Brasil o terceiro maior exportador de produtos agrícolas no mundo. Dessa forma, é notória a importância desse setor para o país e deveríamos sim aproveitar esse grande território e recurso que representa a Amazônia. Quando a árvore é queimada, o carbono presente nela é liberado no ar e forma o gás carbônico, que é prejudicial à atmosfera. Além disso, quando o gado flatula, gás metano é solto no ar, contribuindo para o efeito estufa. Apesar do agronegócio ser importante para a economia brasileira, os produtores deveriam procurar terras específicas para seu trabalho, e não áreas de reserva da floresta equatorial. As áreas de reserva são sim importantes, mas deveríamos aumentar a área de cultivo no Brasil devido à importância que a agropecuária representa para o país. Além disso, devemos lembrar que o gás carbônico não compõe nem 1% dos gases presentes na atmosfera, e mesmo que essa porcentagem fosse maior, a temperatura não seria tão alterada como se pensa. Discordamos da ideia de que os anseios econômicos devem sobrepor os ambientais. O fato é que o Estado tem a obrigação de proteger os biomas e garantir a permanência para gerações futuras, como diz o artigo 225 da Constituição Federal de 88. É normal termos nossas desavenças, mas foi muito bom debater tais argumentos de maneira respeitosa e coerente com vocês. Agradecemos a vocês pela participação. Então, gente, obrigada por ouvirem o EcoCast dessa semana. Nós somos a Adriana e a Larissa e ficamos muito felizes pela participação de Renato e Rodrigo aqui com a gente. Então, não deixem de nos acompanharem, ouçam o EcoCast da próxima semana e obrigada por tudo.